Olá, pessoal, buenos dias. Olá, pessoal do sexto ano, bom dia para vocês, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos então aí dar início a mais uma aula dessa semana. Hoje, de acordo com o nosso módulo, nós temos aí um texto e interpretação do texto. Mas antes de estarmos fazendo esse texto, nós vamos dar uma revisada em alguns conteúdos. Vamos lá? Vamos começar pelos los artículos. Vamos começar los artículos definidos. Então, vamos lá, pessoal. Então, nós temos aí los artículos definidos, que são os artigos definidos. E eu tenho no masculino singular e plural e feminino singular e plural. Então, no masculino, né, no singular, ele, e feminino singular, lá. Masculino plural, los. E feminino plural, las. Então, nós temos aí el, lá, los e las. Lembrando, pessoal, que a gente fala el, não é el. Porque se eu disser el, a gente vai estar se referindo ao pronome ele, né? Que é el. Então, a gente vai pronunciar el, tá? E outra coisa, lembrando vocês, né, que a professora deu uma dica muito importante quando a gente teve essa aula. Nós usamos os artigos de acordo com a palavra no espanhol. Então, você vai esquecer a tradução no português, de acordo com a palavra no espanhol. Se a palavrinha for masculina, né, e no singular, eu vou usar o masculino singular, que é ele. Se ela for feminina no singular, lá. Se a palavrinha for masculina e está no plural, los. E se for feminina no plural, las. Que foi o caso da palavra ninhos, né, que a professora disse. Então, se eu traduzir para o português, los ninhos significa as crianças. Aí você vai falar assim, mas é as crianças, então vai ficar las. Não, vai ficar los, porque a palavra ninhos, né, no espanhol, ela é uma palavra masculina e está no plural. Então, por isso que ficou los, tá? Então, por isso que eu estou dizendo, na hora de usar artigos, a gente tem que esquecer a tradução das palavras, certo? E aí a professora colocou algumas palavrinhas, né, no módulo de vocês, que vocês já fizeram aí. Então, nós temos lá toalha, que é toalha mesmo, ninho, que é criança, ojos, que são olhos, borracho, que é bêbado, registros, registro, cheque, cheque, guerras, que é guerras, redondo, redondo, pareja, casal, regiones, regiões, melliços, gêmeos, calle, rua, religião, religião, regalo, presente, recuerdo, é recordação, lembranças, agências, agências, muchacho, garoto, vacaciones, férias, polho, frango e montanha, montanha. Mas aí nós vamos utilizar os artículos definidos de acordo com a palavra no espanhol. Então tá lá, toalha é uma palavra feminina e está no singular. Então eu vou usar lá. Então vai ficar lá, toalha. Ninho é uma palavra masculina e está no singular. Então eu vou usar el, ninho. Ojos, masculina e está no plural. Então eu vou usar los. Borracho, masculino e no singular. Então eu vou usar el borracho. Registros, masculino e está no plural. Por isso eu vou usar los registros. Depois, cheque, masculino, singular, el. Guerras, feminino, plural, las. Redondo, masculino, singular, el. Pareja, feminino, singular, la. Regiones, feminino, plural, las. Melliços, masculino, plural, los. Calle, feminino, singular, la.
religião, masculino singular, el. Regalo, masculino singular, el. Recuerdo, masculino singular, el. Agências, feminino plural, las. Muchacho, masculino singular, el. Vacaciones, feminino plural, las. Polho, masculino singular, el. E montanha, feminino singular, lá. Certo? Então, como que vai ficar? Então, vai ficar assim. A professora vai falar e vocês vão repetir. Vamos lá? La toalla, el niño, los ojos, el borracho, los registros, el cheque, las guerras, el redondo, la pareja, las regiones, los melizos, la calle, el religión, el regalo, el recuerdo, las agencias, el muchacho, las vacaciones, el pollo e la montanha. Então, os artículos definidos, el, los, la e las. E se usa de acordo com a palavra no espanhol. Depois, vocês fizeram aí os dias de la semana. Lembrando, pessoal, que o primeiro dia da semana é domingo, não é segunda, tá? Então, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. De novo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. E aí a professora colocou algumas perguntas, né? Então tava lá, que dia é hoje? Que dia que é hoje? Que dia será amanhã? Que dia será amanhã? Que dia fui ayer? Que dia que foi ontem? E que dia estudas espanhol? E qual dia é o melhor dia para ti? Então, qual é o melhor dia para ti e por quê? Qual é o melhor dia para você e por quê? E depois nós vimos os meses del año. Então, el año tiene 12 meses. Então, quais são os meses? Então, os meses del año são enero, febrero, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro ou septiembre, os dois estão corretos, setembro, septiembre, outubro, novembro e diciembre. Então, el año tiene 12 meses. E aí vocês também tiveram algumas perguntinhas. Em que mês estamos, né? O mês que estamos. Em que mês é tu cumpleaños? Que mês que é o seu aniversário? E em que mês é Navidad? Em que mês se comemora aí o Natal? E depois eu coloquei aí algumas datas comemorativas, né? Então tá lá, Dia de la Mujer, Dia del Trabajo, Dia de los Enamorados, Dia de los Padres, Cumpleaños de la Ciudad, Carnaval, Dia de las Madres, Dia de la Páscoa, Dia de los Niños e Independência de Brasil. Então, Dia de la Mujer, março, Dia del Trabajo, maio, Dia de los Enamorados, junho, Dia de los Padres, agosto, Cumpleaños de la Ciudad, outubro, né, aniversário da nossa cidade, Carnaval, geralmente, na maioria dos anos, é em fevereiro, né? Dia de las Madres, maio, Dia de la Páscoa, abril, Dia de los Niños, outubro, e Independência de Brasil, setembro. E aí tivemos também las estaciones del año. Então, primavera, que é primavera, verano, verão, outono e invierno, inverno. Então, são 4 estações. Então, el año tiene 4 estaciones.
primavera, verano, outono e inverno, certo? Depois, pessoal, continuando aqui, nós tivemos esse foi o último que a gente vai ver hoje. Deixa a professora compartilhar de novo. Deixa só a professora ver aqui se vai ser esse. Isso. Nós tivemos aí sobre o verbo gustar, que é o verbo gostar. Então, como que eu vou usar o verbo gustar? Então, eu vou usar, de acordo com a regrinha gramatical, a gente vai usar gusta quando vier antes de um substantivo no singular e antes de outro verbo, né? Vai ficar, então, na sequência dois verbos aí. Então, toda vez que vier o verbo gustar antes de um verbo, eu vou usar gusta e antes de substantivo no singular. E quando tiver substantivo no plural, a gente vai usar gustam. Então, por isso que ficou assim nosso textinho. Então, vamos lá? A mí me gusta la sopa, a ti te gusta el té, a ella le gusta el chocolate, a él le gusta a tortilla, a usted les gustan las frutas, a nosotros nos gusta hacer la comida, a vosotros os gustan los pescados, a ellas les gusta el jugo de frutas, a ellos les gustan los pasteles, a ustedes les gusta cocinar e a ti, que te gusta hacer? Então, de acordo com a nossa regrinha, nós temos aí, então, o verbo gustar, né? O uso do verbo gustar. Deixa eu só a professora... Isso. A professora está tentando compartilhar aqui com vocês. Nós já fizemos, né? Sobre os meses. Então, aqui não tenho por que voltar. E aí nós temos, então, o nosso texto. Então, vamos lá. Nós temos aí o nosso texto, que vocês irão fazer a tradução. Que vocês irão aí interpretar o texto, né? E iremos fazer também um vocabulário. Então, a professora vai ajudar aí no vocabulário. Então, vamos lá. Buena salud. Todos los sábados voy a hacer compras en el supermercado con mi madre. Me gusta comprar algunas golosinas, pero también me gusta comprar frutas, carnes, pescados, huevos, leche y cereales. Los alimentos son muy importantes para que nuestro cuerpo crezca fuerte y tenga energía. Las frutas, las legumbres y la leche contienen vitaminas y minerales. Los cereales y las carnes son alimentos que nos dan energía. Es muy importante alimentar-nos bem para ter buena saúde. Então, traduzindo para o português, o nosso texto está falando aí de boa saúde. Todos os sábados eu vou fazer compras no supermercado com minha mãe. Eu gosto de comprar algumas guloseimas. O que são guloseimas? Só doces, chocolates, bolachas recheadas, né? Só guloseimas. Mas também eu gosto de comprar frutas, carnes, pescados, né? Os peixes, ovos, leite e cereais. Os alimentos são muito importantes para que o nosso corpo cresça forte e tenha energia. As frutas, os legumes e o leite, eles contêm vitaminas e minerais. Os cereais e as carnes são alimentos que nos dão energia.
É muito importante nos alimentar bem para ter boa saúde. Então, essa é a tradução do nosso texto. Depois, pergunta 1. Que dia de la semana la chica va al supermercado? Então, vocês vão responder. La chica va al supermercado todos os sábados. Então, essa é a nossa resposta. 2. Por que os alimentos são importantes? Por que os alimentos são importantes? Aí vocês vão lá no texto. Olha lá. Los alimentos são... Aí vocês vão tirar aqui o parágrafo. Ó. Los alimentos são muito importantes para que nosso cuerpo cresça fuerte e tenha energia. Então, é para isso que alimentos são importantes. 3. Que contêm as frutas? Então, vai colocar. As frutas contêm vitaminas e minerais. Então, as frutas contêm vitaminas e minerais. 4. Que alimentos dão energia? Então, olha lá. Los cereales e las carnes são alimentos que nos dão energia. Então, los cereales e las carnes. 5. Por que necessitamos comer bem? E aí, último parágrafo. Então, é muito importante alimentarmos bem para ter boa saúde. Por isso que é importante. E o 6, pessoal, tá assim. Agora escreva um vocabulário com as palavras do texto. Então, nós vamos escrever um vocabulário. Lembrando que vocabulário é como se fosse um dicionário. Nós escrevemos as palavras e as traduções na frente. Nós vamos criar tanto com palavrinhas com palavras sozinhas, né, isoladas, como expressões. Então, vamos lá. A professora vai falando e vocês vão marcando aí. Então, lá no primeiro parágrafo tá assim. Todos os sábados vou a hacer compras em el supermercado com mi madre. Então, vocês vão colocar vou a hacer compras. Vou a hacer compras. E vai pôr a tradução, que é vou fazer compras. Então, coloquem lá, vou a hacer compras e coloca a tradução, vou fazer compras. E aqui, com mi madre, pode escrever, com mi madre, com minha mãe. Depois, me gusta, então me gusta, pode colocar, me gusta significa eu gosto. Golosinas, pode pôr golosinas, guloseimas. Huevos, ovos. Leite, leite. Cereales, cereais. Todas as palavrinhas que a professora está falando é para vocês registrarem lá no exercício 6, pessoal. Depois, próximo parágrafo. Os alimentos são muito importantes. Então, vocês vão colocar são muito importantes. E vai por a tradução. São muito importantes. Para que nuestro cuerpo, aí vocês vão colocar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nosso corpo. E depois vocês vão colocar cresca fuerte. Cresca fuerte, cresça forte. E depois vocês vão colocar tenha energia. Tenha energia. Continuando. Las frutas, las legumbres, pode pôr lá legumbres, que são legumes. Depois, contêm, contém. Próximo parágrafo. Los cereales e las carnes são alimentos. Podem colocar. São alimentos. Significa são alimentos. Dão energia. Dão energia. E depois, tener buena saúde. Então, por último, tener buena saúde, que significa ter uma boa saúde. Ter uma boa saúde. E aí, então, vocês vão fazer aí essa interpretação do texto, certo, pessoal? Então, bom trabalho para vocês, bom trabalho para ustedes e hasta la próxima. E muchos besitos.